Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, dia difícil, Jorge Jesus para salvar o ano do Flamengo, é isso aí, é isso que temos que dizer. Cadê Marcos Braz? Procura-se, eu garanto, ninguém viu ontem no Maracanã, ninguém viu, mas se o Flamengo conquistasse o título, ele ia surgir do nada, dentro do campo de jogo, para poder destilar arrogância, porque é exatamente isso que ele faz. Vou pedir a vocês, nesse vídeo de muitas cobranças, e vídeo que a gente vai trazer elementos, argumentos que provam que o Flamengo tem um início de temporada pior da história do clube, mais vergonhoso da história do clube, e vocês vão entender o porquê. Deixem o seu like e se inscrevam no nosso canal, porque aqui nós vamos tentar, pelo menos, ser a voz de vocês, 100 mil inscritos que estão aqui com a gente, e claro, no dia de hoje, tristes com a vergonha que o Flamengo deu ontem no Maracanã. Bom, o Flamengo perde para o Al Hilal, uma semifinal de Mundial de Clubes. Flamengo perde, na verdade não perde, mas o Flamengo quase perde para um time do Egito no mesmo Mundial, o Al Ahly. Os caras tiveram a oportunidade de fazer um 3-1 num pênalti e ainda saíram na cara do goleiro. Poderiam ter feito um 4-1, por exemplo. O Flamengo conseguiu virar o jogo, mas uma atuação pífia naquela ocasião. O Flamengo perdeu antes para o Palmeiras, e aí, vamos dizer que perder para o Palmeiras, são dois times grandes, não é normal o Flamengo perder para o Palmeiras, mas são dois times grandes, uma hora você vai ganhar, outra hora você vai perder, acontece. O problema foi a atuação naquela ocasião, que foi vergonhosa, principalmente no primeiro tempo. E agora o Flamengo consegue a proeza de perder para o Independiente Del Valle, um título da Recopa Sul-Americana, que é o campeão da Libertadores contra o campeão da segunda divisão da Libertadores, porque a Sul-Americana nada mais é do que a Série B da Libertadores. Enfim, e aí eu vou trazer para vocês algumas situações aqui que comprovam a vergonha que o Flamengo deu ontem no Maracanã. Vamos lá. Contra o Al Hilal ficou a desculpa e aquela história de que o Al Hilal vinha jogando, né? É um time que estava com ritmo de jogo e o Flamengo não e tal. Uau, vamos lá. O Independiente Del Valle estava jogando a sua terceira partida no ano. O Flamengo a 12ª. O Al Hilal, o Independiente Del Valle perdeu 5 jogadores. É isso mesmo. 5 jogadores daquele elenco campeão da Sul-Americana no ano passado contra o São Paulo. 3 titulares absolutos e 2 reservas. O Del Valle tinha um jogador com 41 anos no campo de jogo. O Del Valle massacrou o Flamengo na partida de ida e em 90 minutos finalizou 27 vezes. O Flamengo, ontem, em 120 minutos, finalizou 26. E aí o técnico do Flamengo, na coletiva, diz que o Flamengo foi eficiente e que estava de parabéns. Ele só pode estar de sacanagem. Só faltou o gol. Não! A final ela é decidida em 180 minutos. Na verdade, dessa vez, né, em 210, porque foi para a prorrogação. O Flamengo fez o segundo tempo pífio. E aí eu vou dizer para vocês que faltou força. O Independiente Del Valle, o goleiro deles pegava a bola com a mão, recuava com a bola, ao invés de chutava para frente, botava a bola no chão e faltava força aos jogadores do Flamengo para poder subir a marcação, que era o mínimo que a torcida, que 71 mil pessoas esperava desse grupo de jogadores. Sobe a marcação, pressiona a saída de bola do time, sufoca, recupera a bola e consegue ali fazer o seu jogo, performar. Teve um lance do Everton Ribeiro
que é caricatura de um jogador de futebol, daquilo que a gente está acostumado a ver. Dá pena ver o Everton Ribeiro e o Arrascaeta dentro de campo. O Everton Ribeiro veio com a bola em câmera lenta, parecendo ser um jogo de casado contra solteiro, ou aquele jogo do Zico, que só tem ex-jogadores de futebol. E aí vem o jogador Independente Del Valle, cara que estava a 50 metros de distância dele, sai correndo, dá-lhe uma ombrada nele, joga ele no chão, igual como se fosse uma criança de 12 anos, pega a bola e sai jogando. É inacreditável o que fizeram com o Flamengo. Que planejamento foi esse? Cadê o Marcos Braz para poder responder quem foi o responsável por dar quase 50 dias de férias aos jogadores, tendo 3 finais para disputar no início do ano? O Atlético Mineiro, que joga hoje, inclusive pela Libertadores, ele deu 30 dias de férias aos jogadores, retornou dia 14 de dezembro o trabalho, com o argumento de que tinha uma pré-Libertadores para disputar. E vai jogar contra o cara bobo da Venezuela. Time limitadíssimo. E agiu com responsabilidade. E hoje, obviamente, deve passar. Porque está trabalhando já há muito tempo. O Flamengo abriu mão de uma pré-temporada. O Flamengo tem que começar tudo de novo, gente. Precisa de um choque de ordem. O treinador me parece completamente perdido. E ele já encontrou a solução. Ele disse que encontrou um caminho. E o caminho é, com o retorno do Léo Pereira, barrar um dos volantes e jogar com 3 zagueiros. O Flamengo não joga com 3 zagueiros. O Flamengo não tem esse DNA de jogar com 3 zagueiros. Vitor Pereira, você está perdido. E aí eu vou para a entrevista depois, na zona mista, e faço a pergunta para o Arrascaeta sobre o condicionamento físico dele, e ele diz que ele está muito bem fisicamente. Ele só pode estar de sacanagem. Que ele reconheceu que ele está mal tecnicamente, mas fisicamente ele está muito bem. Ele está de brincadeira dizer um negócio desse. Caminha em campo, em alguns momentos, ele passa a ser o jogador mais avançado do Flamengo. Ele disse que ele é o jogador que mais corre em determinados jogos no time do Flamengo. Não é possível. Então eu tô vendo outro, eu não vejo jogos do Flamengo. Será que o Arrascaeta mudou de número? Parece um ex-jogador de futebol em atividade. E aí a gente vê um monte de passadores de pano dizendo que a gente está tentando implementar crise. No ano passado, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, a gente aqui no canal teceu uma série de críticas ao planejamento do Flamengo, que deveria dar férias imediatas aos jogadores, largando o Campeonato Brasileiro e iniciar mais cedo, preparando para o Mundial de Clubes. A gente falou isso diversas vezes e um monte de gente fala: o Flamengo acabou de ser campeão e vocês estão criticando. Não, a crítica é pelo planejamento, que tem gente que é paga justamente para poder planejar. E eles não executam bem o trabalho deles. Então, o que eu digo aqui para vocês é o seguinte: Jorge Jesus para salvar o ano do Flamengo, sim. E os defensores de treinadores que tem que dar tempo e tal, por favor, vocês fizeram a mesma coisa com Paulo Souza no ano passado. E o Flamengo quase ficou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Vitor Pereira não pode sair sozinho, tem que sair ele e um caminhão de pessoas que fazem um planejamento, que fazem do Flamengo um clube amador. Que o Flamengo perde todo ano para ele mesmo. Você vê o faturamento do Flamengo, as receitas que entram, as receitas com pay-per-view, receitas com televisão, sócio-torcedor, patrocinadores. O Flamengo era para nadar de braçada. E o Flamengo se enrola pelo amadorismo da sua gestão. O profissionalismo, e por que eu falo que o Jorge Jesus para salvar o ano não é só dentro de campo, é porque o Jorge Jesus é o único que é capaz de entrar, tomar a chave do ninho para ele, e ele tomar as rédeas de tudo. Ele se preocupa com o tamanho da grama do campo, ele é chato, ele perturba a diretoria para a resolução dos problemas, ele cobra as contratações, ele faz tudo, ele toma a chave do ninho, porque se a gente deixar
para essa diretoria, no aspecto diretoria de futebol, diretores de futebol, agirem, nós estamos ferrados. E a gente trouxe a informação na live de ontem, de pós-jogo, e uma informação que eu fiquei sabendo na segunda-feira e evitei falar, porque o Flamengo tinha uma final para poder discutir, e isso, obviamente, não era momento de falarmos nada, que o Jorge Jesus foi procurado mais uma vez pelo diretor de futebol do Fenerbahçe no final de semana para tratar da renovação de contrato, e ele sequer quis ouvir. Ele já disse que não ficará lá. Então vamos esperar o quê? Até mesmo para poder desfazer esse fantasma do Jorge Jesus, se, por exemplo, não der certo dessa vez, acabou o fantasma. Então o Flamengo não pode perder tempo. Só Jesus salva o ano do Flamengo, que começa de forma vexatória, vergonhosa, com o Flamengo sem força, inclusive. O Flamengo, inclusive, perdeu a individualidade. No ano passado, o Flamengo conseguia ganhar os seus jogos não pela coletividade, que era péssima, mas pela individualidade técnica de alguns jogadores. Esse ano nem isso acontece. Um péssimo início de ano do Flamengo, jogadores se arrastando em campo. E olha, se não for feito alguma coisa com máxima urgência, a coisa vai degringolar de modo que eu nem sei o que pode acontecer. O Vitor Pereira ontem, o Flamengo ganhou com esses 3 zagueiros que ele colocou, profundidade pelas laterais. Os laterais avançaram muito, o Flamengo criou realmente pelos lados do campo. Agora, 74 cruzamentos, virou o time do chuveirinho. E outra, o meio-campo ficou um buraco, continua um buraco e até aumentou o buraco. Porque você tira um jogador de meio-campo, recua esse jogador para poder jogar como zagueiro, e toda hora aquele espaço entre linhas, nas costas dos volantes e entre os volantes e os zagueiros, aparecia um jogador do Del Valle e o Vidal chegava atrasado e tinha que fazer a falta. Foram 3 no primeiro tempo assim. Então, cara, Flamengo completamente desorganizado, precisa de uma pessoa que possa tomar a chave do ninho do urubu, assumir para ele, e para mim, esse cara é o Jorge Jesus, e o Flamengo precisa ir atrás dele. Live hoje, às 21 horas, de muita cobrança, e eu conto com vocês. Espero vocês lá para a gente poder debater o futuro do Flamengo. Um grande abraço, fiquem com Deus.